O Sport é destaque. O Leão ganhou a primeira, bateu o Grêmio. E a segunda-feira do Sport, hein? Alô, Vinícius Calado. Valeu, Vibrante. Um abraço a você, um abraço Mário, Maílson, a todos que estão conosco. Dia diferente que há muito o torcedor do Sport não tinha. Um dia pós-jogo do Leão com um cenário positivo, de alegria, de comemoração. Enfim, o Sport conquistou a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena do Grêmio, o Leão não se intimidou, criou bastante. Claro que teve no personagem do goleiro Gabriel Vasconcelos uma peça importante para esse resultado positivo, mas Gabriel Vasconcelos segurou lá atrás e o Sport na frente criou muitas oportunidades. Inclusive, o resultado poderia ser mais elástico, o que não aconteceu, mas 1-0 foi suficiente para o Sport, enfim, colocar término essa péssima fase diante dos seus adversários no Campeonato Brasileiro. Resultado construído com assistência de Léo Pereira, gol de Mateuzinho, e o Sport agora tem 9 pontos na tabela da Série A do Brasileirão. O Leão, hoje pela manhã, sua delegação ainda em Porto Alegre, realizou um treinamento, depois seguiu para a capital pernambucana, desembarque daqui a pouco em Recife, e amanhã será de folga para o elenco, se reapresentando na quarta-feira, tendo quarta, quinta e sexta de preparação, visando o seu próximo compromisso pela Série A, sábado na Ilha, 6h30 da noite, contra o São Paulo, primeiro jogo do retorno da competição. Para esse confronto, o Sport já iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Tricolor Paulista e vai ter novamente promoção. Diferente dos outros jogos, onde o Sport fez 2 lotes promocionais para depois colocar o preço padrão, dessa vez será um lote promocional somente, de hoje até às 11h59 da noite da próxima sexta, ingressos a partir de R$20. Aí no dia do confronto entre Sport e São Paulo vai haver um reajuste considerável, os ingressos passam a ter valores já bem mais salgados. Para a torcida do São Paulo, os valores vão variar de R$80 a R$160, R$80 a meia entrada, R$160 a inteira. E para esse confronto do próximo sábado fica a expectativa pelo lado do Sport, da diretoria rubro-negra, se a CBF vai liberar Zé Lucas da convocação da Seleção Brasileira Sub-17 para os amistosos contra a Costa Rica. Zé Lucas foi convocado e a princípio tem que se apresentar na próxima sexta. O Sport aguarda que ele, por ser uma peça importantíssima nessa luta contra o rebaixamento, seja liberado desses amistosos preparatórios da Sub-17 para o Mundial do Catar. É o seguinte, conseguiu essa vitória diante do Grêmio com um segundo tempo que chamou a atenção. Segundo tempo de uma intensidade absurda que o Sport conseguiu impor. E aí eu queria saber, Vinícius, se individualmente você levanta alguém. Tipo, pra mim, tal cara foi o melhor da partida. Quem seria esse cara? Vibrante, na minha visão, tiveram alguns atletas individualmente que foram muito bem. Começando pelo Gabriel Vasconcelos, que parece que passa uma confiança muito grande à equipe. Ele tem uma característica, né, que hoje no futebol é muito importante para o goleiro, que é ter a leitura do jogo e atuar como um líbero, né? Então, ele joga adiantado, tem essa percepção, né, dos espaços e quando a bola vai no gol, ele é muito seguro. Ontem fez pelo menos 2 defesas importantes a queima-roupa e foi um destaque individual. Um nome que chamou muita atenção também, até destaquei no primeiro gol do Sport, foi do Matheus Alexandre, Vibrante, porque o Grêmio pressionou, subiu, tentou encaixotar assim, encurralar o Sport. E o Matheus Alexandre, em outrora, sem ter ninguém perto, teria entregado a bola, teria entregue a bola, teria errado o passe. E ele, pressionado por 2 vezes, criou o espaço e a bola que chegou pro Lucas Lima a abrir lá pro Léo Pereira, que deu assistência pro Mateuzinho, foi do Matheus Alexandre. Não comprometeu defensivamente, ofensivamente participou também do jogo, é outro destaque. No meio campo, a dupla de volantes muito segura, o Rivera e também o Zé Lucas, tendo que cobrir uma faixa de campo muito grande os dois, e sendo muito voluntariosos. O Lucas Lima fez um primeiro tempo ruim para mim, mas no segundo tempo foi importante, conseguiu reter a bola, né, segurar, ter posse, para não deixar o Grêmio estar todo instante pressionando o Sport. E no ataque, o Mateuzinho com o gol, a gente coloca como um ponto, né, decisivo, e o Léo Pereira muito participativo. O que chama a atenção nele, Vibrante, para mim, é que ele tem uma personalidade interessante, porque ele erra, ele não se esconde do jogo, individualmente deu uma dor de cabeça muito grande para o Camilo, lateral direito do Grêmio, e também o lado direito de defesa do Grêmio, obrigou o Thiago Volpi a fazer defesa,
finalizou de maneira perigosa, deu um passe para o gol do Mateuzinho. Então, para mim, alguns destaques, mas aí os que eu levantaria: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Zé Lucas Rivera e também o Léo Pereira, Vibrante. O Maílson, Daniel falou muito ontem do jogo coletivo, né, o crescimento do jogo coletivo. Eu quis ver aqui sobre um destaque individual, mas eu estou muito com o Vinícius também. Foram alguns, acho que não teve ninguém que se destacou tanto em relação aos demais. Agora, esse crescimento coletivo, ele tem um setor, apesar de ser coletivo, a palavra já diz, mas há algum setor do esporte que você viu um grande crescimento? A defesa cresceu muito, o ataque cresceu muito. Tem algum dos setores que chama mais a atenção? Olha, Vibrante, o que a gente tem notado no decorrer dos jogos, né? Primeiro a gente começou a falar que o esporte ele estava melhorando em comparação a ele, porque os resultados não estavam acontecendo, e de repente você começa a imaginar que o esporte tem a melhora, mas que essa melhora ainda não é suficiente. Eu vejo que o esporte nas últimas rodadas ele teve uma produção defensiva mais segura nos últimos 2 jogos, né, no jogo contra o Bahia e também no jogo contra o Grêmio. Agora, obviamente que existem ainda alguns vacilos e algumas inseguranças que eram muito causadas em todos os setores do esporte pelo momento que a equipe vive, né? Mesmo com a vitória, acho que a vitória tira um caminhão de peso das costas desses jogadores para começar a trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Não quer dizer que resolveu os problemas todos, não foi uma vitória que colocou o esporte na liderança, não. É uma vitória que tira apenas um peso. Eu acho que tirar esse peso ajuda para frente, mas eu vejo um crescimento defensivo interessante. Gostei muito da participação ontem do goleiro do esporte, o Gabriel. Ele esteve com mais segurança, me passou mais segurança ontem. Me parece que a sequência está dando a ele essa possibilidade do que o Kaique. E não dizendo que o Kaique é ruim, mas o Gabriel começa a fazer algumas defesas que são aquelas defesas que você começa a referendar como uma defesa no momento importante, de uma maneira, em uma jogada mais difícil. Então acho que o esporte tem um crescimento coletivo, como o nome diz, mas acho que esse crescimento ele pega bem no setor defensivo, mas mais importante ainda é a participação de todos nesse sistema defensivo, porque como muitos treinadores dizem, né, a defesa ela começa lá na frente, quando você tem jogadores que voltam para marcar, mas também que apertam na saída do adversário. O que eu acho super interessante também nessa era Daniel Paulista, observem bem, viu, companheiros, olha só. O Sport coloca agora no time titular Gabriel, super elogiado agora por vocês, Ramon Menezes, Mateuzinho, Derek e Léo Pereira. Se juntar o custo desses 5, os 5 não dá 1/3 do que o Sport gastou para trazer Carlos Alberto. Eu estou botando muito. Muito todos mesmo, né? Bem menos, né? Bem menos. Vê bem. Goleiro, zagueiro, segurança incrível, né? Que o Ramon tá passando ali. E a linha de ataque todinha ontem. Mateuzinho, Derek e Léo Pereira. E o Sport passa a ser outra coisa, de competitividade, de qualidade, e sem estar gastando esses milhões que estava gastando. Observem, né? Ô, Vibrante. Aí, assim, é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas os caras estavam complicando, levando a quinta potência. Estava um negócio absurdo, né? Muito gasto para pouquíssimo ou quase nenhuma produtividade. Pois não. E um detalhe é que a gente está falando de jogadores que estão entregando, né? Desempenho. E se talvez fossem trazidos no início da temporada, por ser um cenário novo de Série A, o torcedor iria ficar na bronca, como quando eles chegaram agora, porque o cenário já estava muito complicado para o esporte, mas o torcedor ainda botou olho ruim assim nas contratações,
E o perfil deles, Vibrante, é muito semelhante. Veja, não estou falando em termos de característica de jogo, parte técnica, física e tática, não. Estou dizendo o perfil em si da contratação é muito semelhante do que seria o Carlos Alberto. Aí me diga qual a lógica que existiria de você pagar em algum desses atletas que você citou o valor que o Sport pagou em Carlos Alberto. Não tem um mínimo de lógica. É isso que a gente bate muito no ponto. São atletas que, ou o Carlos Alberto teria chegado, mesmo que fosse contratado, eu creio que nos mesmos moldes da maioria, porque a gente fala, Vibrante, tirando o Ramon, que o Sport assumiu um débito do Ceará com o Atlético Goianiense, acho que na faixa de 1 milhão para ser pago parcelado, Gabriel Vasconcelos veio basicamente numa troca, por mais que os clubes não coloquem, entre Gabriel e Thiago Couto, né, entre Sport e Vitória. O Mateuzinho veio emprestado pelo Santa Clara de Portugal. Se ele atingir gatilhos do contrato, ou seja, metas, é que o Sport tem que comprá-lo em junho do ano que vem. Derek veio por empréstimo gratuito, a troca foi gratuita, né? O próprio Cuiabá, em nota, confirmou oficialmente isso. E o Léo Pereira foi um repasse de empréstimo que o CRB tinha cedido ao Vitória e repassou ao Sport. Ou seja, é observar e entender o mercado e entender principalmente, Vibrante, o que o clube tem como DNA, porque se colocou de 2024, desde a chegada do Sousso até o início desse ano, uma história que não era verdade do Sport, que o DNA do Sport era de um time muito técnico, de muito domínio de bola, de muita posse, e o Sport nunca foi isso. O Sport teve grandes times que tinham seu valor técnico, mas sempre foram times intensos, agressivos e que tinham esse perfil, e o Sport fez algo totalmente fora desse perfil, gastando muito. Então é muito do que você falou, é entender o mercado, ter a expertise para trazer o que é necessário, e não trazer nome, grife, porque isso já ficou no passado para você ter resultado. Vamos ouvir agora o técnico do Sport, Daniel Paulista, que comenta sobre o resultado positivo, a vitória do Sport diante da equipe do Grêmio. Não, é uma noite muito feliz, né, porque conseguimos quebrar essa sequência ruim, e não estava sendo fácil, né, principalmente para quem estava aqui desde o início, nessa sequência negativa. Para nós que estamos aqui desde da parada do Mundial, era nítido para quem realmente olha o futebol com uma análise mais profissional, que o Sport ele vinha evoluindo, que ele vinha crescendo. Claro que ainda insuficiente para alcançar a primeira vitória. Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram talvez um resultado melhor já em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução, no sentido de hoje o Sport joga um futebol que ele consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade.